Então, como que a gente pensa isso, por exemplo, a partir da experiência da Venezuela, que talvez foi eu estava falando que não teve nenhuma revolução, mas a gente tem, digamos assim, uma certa exceção, porque tem a que a gente pode chamar de uma revolução bolivariana com a ascensão Uhum, do Chaves. Eu não mencionei a da Venezuela na conta, coloquei a sandinista como a última, porque tem várias questões, vários debates sobre a transição socialista por via democrática, via de Estado, como se tentou com Chaves, né. Mas, enfim, queria ouvir uhum, de tu como que tu lê essa experiência da Venezuela, pegando esse processo, bolivariano ali desde a ascensão do Chaves, ou até mesmo antes, né, desde a uhum. tentativa do golpe já no começo dos anos 90, né. Como é que você Sim. analisa esse processo? Esse ponto é bastante importante, Thiago, porque no caso da Venezuela, eh, a Venezuela e o México são 2 países na América Latina grandes, relevantes, importantes, que não têm na sua história o capítulo das ditaduras militares clássicas dos anos 60 e 70, Uhum, né. E esse eu acho que é um ponto de partida muito importante para a gente aqui, porque ele revela o esgotamento de um modelo que, por um tempo, funcionou muito bem para as burguesias daqueles países, e o fato de não ter havido ditaduras nem no México e na Venezuela, naquele tipo clássico dos militares, não acontece porque havia uma população mais engajada e que evitou que ocorressem golpes e tudo mais. É porque não precisou. uhum, Simples assim, uhum, não precisou. Porque a forma com que o imperialismo estava moldado nesses 2 países, ela era tão sofisticada e tão mais bem, eh, amarrada com os atores políticos internos, que ela conseguia neutralizar qualquer tipo de contradição que viesse mais forte. Então, não foram necessárias intervenções militares ou governos autoritários nesses 2 países. E aí vamos para o caso específico da Venezuela, né. Eh, a Venezuela ela passa pela descoberta do petróleo no início do século XX, como a gente falou, e até meados dos anos 30, essa exploração da Standard Oil ainda era uma exploração, eh, de corte intervencionista dos Estados Unidos, mas entendendo aquela situação de que o capital e a tecnologia tinham que vir de fora, porque a Venezuela não tinha capacidade de por conta própria, liderar um processo de desenvolvimento da sua indústria petroleira. Então entravam os investimentos externos e, assim como eles entravam, eles saíam, com amplo domínio da política venezuelana, das relações entre as classes sociais e tudo mais. Então, durante praticamente toda a primeira metade do século XX, o petróleo venezuelano é extraído e o excedente petroleiro é praticamente de maneira integral drenado para fora, em favor, sobretudo, dos Estados Unidos, porque a Standard Oil era a principal operadora. uhum, A British Petroleum também tem operações na Venezuela durante esse período, que é uma marca, inclusive, do capitalismo global, né? Porque é a potência decadente, que é a Inglaterra ainda com algumas garras num território ultramarino, e os Estados Unidos como potência em ascensão numa economia do petróleo que vinha se desenvolvendo. Bom, essa expressão, ela bate na Venezuela nos anos 50, também naqueles ventos nacionalistas da América Latina. uhum, E nos anos 50, a gente tem o Marcos Pérez Jiménez, que assume a presidência do país entre 1948 e 58, e durante esse período, ele é um militar, uhum, e ele é um militar que apresenta algumas características, digamos assim, um pouco mais autoritárias, uhum, semelhantes àquilo que aconteceu nos anos 60 e 70 no Brasil, na América Latina como um todo. Mas foi uma ditadura militar que não está marcada essencialmente por exemplo, perseguições, eliminação de partidos políticos, presos políticos e tudo mais. Obviamente tem conflitos sociais, mas eles estão relativamente acomodados. hum, Os anos 50 na Venezuela são marcados mais ou menos por isso. Eh, até que em 1958 aparece vai sendo forjada, né, durante esse período, uma junta civil que derruba o governo militar. uhum, E essa junta civil de 1958, ela inaugura na Venezuela o que se chama de Pacto del Punto Fijo. uhum, É o Pacto do Ponto Fixo, por quê? Porque se juntam 3 agremiações, mas as 2 principais que comandam o país são a Acción Democrática, AD, e a Cooperação, por uma
o Comitê de Organização Política Eleitoral Independente. Comitê de Organização Política Eleitoral Independente, a COPEI. Uhum. Então, a AD e a COPEI, adeístas e copeístas, são as duas frentes políticas que, junto com a UDR, que é a União Democrática Reformista, são 3 agremiações, mas essas outras duas tomam a ponta do processo, que comandam a Venezuela durante esses 40 anos. Uhum. Vira um processo bipartidário, esses partidos se alternam no poder durante 40 anos, entre 1958 e 1998. Uhum. Então, uma Venezuela que, durante os anos 50, ou na virada dos anos 50 para os 60, tem nessa junta civil todas as contradições dos movimentos políticos latino-americanos se expressando também naquele país. Uhum. Então, por exemplo, a Acción Democrática é uma agremiação mais próxima de um progressismo latino-americano, mas com uma ilustração burguesa muito forte, e, portanto, vai ter, por exemplo, uma conotação de ruptura com a Igreja Católica, vai ter um afastamento. Ruptura é uma palavra muito forte, mas certo afastamento com as igrejas, um pensamento um pouco mais progressista, um republicanismo, e alguns flertes com o movimento nacionalista, porque parte da burguesia naquela época também flertava com processos nacionalistas, como a gente já falou aqui. E a COPEI era um movimento mais conservador e ligado à Igreja Católica, e ambas tinham em comum laços carnais com o imperialismo dos Estados Unidos. E, precisamente por isso, conseguem lograr êxito em assumir o poder, derrubando o governo militar do Marcos Pérez Jiménez. Nesse processo, os anos 60 são muito importantes na Venezuela, porque essa efervescência de uma junta civil, ela produziu, por exemplo, a criação da primeira petroleira venezuelana, que é a Corporação Venezuelana de Petróleo, a CPV. Uhum. E essa corporação nasce na esteira da entrada da Venezuela na OPEP, nos anos 60. Então, a Venezuela, na década de 60, ela vai se preparando para, digamos assim, assumir de maneira mais protagônica o excedente petroleiro. Daria para dizer nesses termos. Então, isso vai avançando de maneira um pouco mais orgânica na população. Uhum. E nos anos 70, a gente tem 2 grandes episódios, que são os 2 grandes choques do petróleo, em 73 e 78 e 79. Uhum. Então, esses 2 choques do petróleo, por que eles são muito vigorosos para a Venezuela? Porque a Venezuela, ela ascende uma condição de receber uma renda extraordinária petroleira do país. Essa renda petroleira vem como expressão da renda da terra, de fato. Uhum. E nos anos 50 e 60, Thiago, a Venezuela vai organizando, primeiro com a Corporação Petrolífera da Venezuela, a CPV, e depois, nos anos 70, em 75 precisamente, é criada a PDVSA, Petróleos de Venezuela, que é a que existe até hoje. Nesse período, o Estado passa a ter uma administração que a gente chama de proprietal mesmo do petróleo e da renda petroleira. Uhum. Ou seja, através da estatal petrolífera venezuelana, empresas como a Standard Oil, a British Petroleum, a Shell, a Royal Dutch Shell, que vai operando também naquele período, a Chevron, que chega depois, e a Texaco, que são as grandes petroleiras que operam na Venezuela nesse momento, elas têm uma espécie de associação com o Estado venezuelano. Uhum. E entre os anos 50 e meados dos anos 70 até a entrada dos anos 80, essas empresas petroleiras, elas fazem associações com o Estado. O Estado nacionaliza o petróleo venezuelano, Uhum. especialmente em 75 e 76, aí já com o governo de Rafael Caldeira. Uhum. Ele se torna presidente em 73 da Venezuela, exatamente na esteira do choque do petróleo. E o Rafael Caldeira, quando assume, ele dá forma final a esse consórcio em que a antiga CPV, depois PDVSA, se transforma na grande estatal venezuelana, que vai ser a proprietária do petróleo no país, vai ter os direitos de exploração do petróleo no país, mas vai ter profundas relações com o capital privado dessas multinacionais que eu elenquei aqui. Uhum. Ou seja, o petróleo deixa de ser privado naquela época,
passa a ser um petróleo público, mas a renda petroleira segue sendo apropriada pelo capital privado. Ou seja, não houve enfrentamento ao imperialismo nessa época. Não houve enfrentamento ao imperialismo nessa época. E objetivamente tem uma frase que eu gosto muito do Eduardo Galeano, nas Veias Abertas da América Latina, que ele diz o seguinte: a Venezuela entre os anos 50 e 60 nacionalizou o petróleo. Assim como a Bolívia nacionalizou o gás nos anos 50 também, na Revolução Boliviana de 52. Esses processos de nacionalização, eles são bastante interessantes no primeiro momento, porque você imagina, bom, agora esse excedente vai ser colocado a serviço da população. E aí o Galeano ele tem uma frase em que ele diz o seguinte: sempre que o Estado se torna dono de alguma riqueza nacional, a pergunta subsequente tem que ser a seguinte: e quem é o dono do Estado? Uhum, uhum, Né? Nesse caso, na Venezuela, o dono do Estado ainda eram todas as corporações multinacionais petroleiras. uhum, Portanto, nacionalizar o petróleo nas décadas de 50 e 60 não teve nenhum efeito prático sobre os grandes choques do petróleo dos anos 70, que enriqueceram, no caso da Venezuela, as grandes petrolíferas que operavam no país, as multinacionais. uhum. Mas por que nacionalizaram então? Porque era uma forma de ser uma antítese ao governo anterior, que era de regime não proprietário, da ditadura militar. Uhum, Essa era a ideia. Então, o discurso nos anos 60 e 70 era: nacionalizamos o petróleo para que a renda petroleira fique a serviço do povo da Venezuela, e por isso havia amplo apoio popular na época. Mas o regime foi todo orquestrado com associação junto às multinacionais. uhum, Então, esse processo foi forjado entre os anos 60 e 70, ele fez com que a Venezuela pudesse estruturar um modelo em que não havia conflito com o capital imperialista e precisamente por isso não havia por que retornar uma ditadura militar, por exemplo, no país. uhum, O regime fica absolutamente controlado e os anos 70, eles aparentemente são de grande bonança por causa dos dois choques, uhum, né? Então, o que acontece? Na memória popular, na interpretação dos trabalhadores em geral na Venezuela, as medidas dos anos 50 e 60 foram fundamentais para que nos anos 70 todos melhorassem de vida. uhum, E em termos relativos, eu vou fazer um paralelo bem forçado, mas para efeitos didáticos eu acho que ajuda. Poucas pessoas ousariam dizer que na primeira década dos anos 2000 a sua vida não melhorou do ponto de vista material, uhum, no Brasil e em boa parte da América Latina. uhum, Na Venezuela isso acontece também de maneira semelhante. Como a renda petroleira abundava, o excedente petroleiro era muito grande, mesmo com uma apropriação praticamente integral das multinacionais petrolíferas, residualmente a vida do cidadão médio na Venezuela melhorou, uhum, né? Então, em termos relativos, ele enxergava uma melhora material. Ao longo da década de 70, só que, tal como nos anos 2000 aqui na América Latina, essa melhoria ela foi absolutamente desigual. uhum, Os que já eram muito ricos ficaram ainda mais ricos, e os que eram muito pobres ficaram um pouco menos pobres. uhum, Então, inclusive nos portais que vão fazer hoje em dia um revisionismo do que acontece na Venezuela, você que está nos acompanhando certamente já viu algum vídeo daqueles que tenta explicar em 3 minutos a complexidade de um país como esse, e dizer assim: pobre povo da Venezuela, tão rico em petróleo, mas o socialismo fez com que fosse um país muito pobre. Como se naquela comparação do Éden que a gente dizia, a Venezuela fosse rica até 98 e passasse a ser pobre de 99 em diante. Nada mais falso. O que aconteceu lá nos anos 70 foi uma bonança petroleira extraordinária e, de fato, como os liberais em geral tomam a renda per capita como um indicador intocável sob qualquer ponto de vista na análise política e econômica que eles fazem, eles vão dizer assim: a Venezuela tinha uma renda per capita que era 2 vezes a da Itália e era comparável à renda per capita da Alemanha nos anos 70. E do ponto de vista dos números é precisamente isso. uhum, Só que como o Ludovico Silva dizia, que é um venezuelano inclusive, Silva dizia: a renda não se distribui por cabeça, e sim por classes sociais. Ou seja, ter uma renda per capita extraordinária como aquela dos anos 70 não significava nada do ponto de vista objetivo para os venezuelanos. uhum, O que acontece nos anos 70? De fato, há uma expectativa muito grande de que o país se desenvolva nos anos 70 com tanta riqueza petroleira entrando. uhum, E era o primeiro momento em que um país latino-americano sofreu um boom
tão grande em termos de montante em tão pouco tempo, Uhum, né, porque se pegar o ciclo do café no Brasil, por exemplo, é um ciclo muito expressivo e tal, mas são 6, 7 décadas aí uhum, de exportação. Ali é praticamente uma década, a riqueza do momento no crescimento do pós-guerra e o mundo todo demandando cada vez mais petróleo. Então era uma renda petroleira realmente extraordinária. uhum, Nos anos 70 era isso que acontecia. A Venezuela recebendo todo esse recurso, de fato progrediu materialmente. Tem um livro muito interessante do Celso Furtado, chamado Nos Ares do Mundo. uhum, Ele faz parte de um giro, de fato, praticamente uma volta ao mundo que o Furtado deu durante os anos 70, fosse dando conferências ou viajando mesmo com curiosidade intelectual para ver a realidade de vários países. E esse livro é muito interessante porque ele visita a Venezuela no início dos anos 70 e ele escreve: talvez eu esteja diante do primeiro país latino-americano que tem reais condições de superar o subdesenvolvimento. uhum, Ele olhou o governo naquela época do Carlos Andrés Pérez, que tinha um discurso mais arraigado, fincado no nacionalismo, também de trazer a renda petroleira para a população, e ele inclusive muda de maneira, digamos assim, cosmética, marginal, a apropriação da renda petroleira por parte das multinacionais e do Estado. Ele traz um pouco mais de recurso para o Estado mesmo, uhum, faz algumas políticas de expansão econômica. A infraestrutura da Venezuela, por exemplo, progride muito nos anos 70, uhum, obras públicas e tudo mais, em função disso. E o Furtado dá esse giro no mundo e volta em 79 para a Venezuela. E aí ele se espanta, porque ele vê que a Venezuela desperdiçou a oportunidade que tinha de superar o subdesenvolvimento. E aí o Furtado faz algumas avaliações do porquê isso teria ocorrido. Na visão do Furtado, algumas coisas que aconteceram, eu vou trazer 2 ou 3 aqui basicamente, mas no livro ele detalha melhor. Ele vai dizer assim: olha, em primeiro lugar, a Venezuela não pretendeu, superar sua dependência da importação de alimentos. Seguiu sendo um país dividido em minifúndios e latifúndios, sem espaço para uma propriedade média que pudesse gerar uma renda média no campo e tudo mais. Então a desigualdade no campo permaneceu. Nos latifúndios, ainda a produção de cacau, e nos minifúndios, uma produção de subsistência que não vence os desafios da produtividade agrícola para uma população crescente em expansão. uhum, Então, daquele ponto de vista ali, a Venezuela perdia uma oportunidade. No investimento em infraestrutura e petroleiro, algumas coisas até avançaram, mas teve muito desperdício de recursos, diz o Furtado, em consumo suntuário e em importação de tecnologia, sem que houvesse, em paralelo, uma tentativa de desenvolvimento tecnológico próprio. Então, diante da tentação de uma renda extraordinária entrando e você traçar um projeto de longo prazo para desenvolvimento de ciência e tecnologia e se apropriar de algo que já tem pronto, e tentar usar de maneira mais imediata, a Venezuela escolhe esse segundo caminho, que é um atalho, mas como todo atalho, ele fica sendo insustentável no longo prazo. Então ele identifica que essa iniciativa de consumo suntuário e não desenvolvimento científico e tecnológico também foi um dos algozes desse processo venezuelano nos anos 70. E tem um terceiro elemento que o Furtado nem explora muito, mas aí sou eu falando um pouco mais, que vem do fato de que muitos desses investimentos em infraestrutura, eles precisam contar no horizonte com a ideia de que o investimento em petróleo é um investimento de longo prazo de maturação. uhum, A rentabilidade no negócio petroleiro, segundo Bernard Momer, que é um economista venezuelano que pesquisa a renda da terra e a renda petroleira especialmente, o Bernard Momer vai dizer que a rentabilidade média no petróleo gira em torno de 15% sobre o capital investido. uhum, Só que isso toma um longo tempo de maturação. No horizonte de uma década, num boom petroleiro, você não consegue reaver essa rentabilidade em tão pouco tempo. Então, houve certos investimentos que o Estado venezuelano fez contando com renda petroleira futura, uhum, sem que ele oferisse ainda essa rentabilidade. E nesse sentido, a Venezuela não conseguiu escapar ao ciclo de endividamento externo de vários países latino-americanos naquela época. uhum, Na esteira do fim dos acordos de Bretton Woods por parte dos Estados Unidos, uma maior liquidez de dólares globais, o fim do lastro em ouro e tudo mais, aquela disponibilidade de capitais internacionais dos anos 70 foi utilizada pela Venezuela para, em grande medida, financiar esse crescimento econômico dos anos 70, contando com uma renda petroleira ainda
a ser realizada. E o que acontece? Nos anos 80 a gente tem uma profunda recessão do capitalismo global, uma queda dos preços internacionais do petróleo, uma estagnação e depois uma queda expressiva, e a Venezuela não escapa àquele ciclo de entrada no Fundo Monetário Internacional, no endividamento externo, na primeira metade dos anos 80. E na segunda metade dos anos 80, as crises de hiperinflação, como praticamente todos os países latino-americanos. Uhum. Durante esse cenário, né, quando a Venezuela tem o processo a partir dos anos a partir dos anos 80 de maior endividamento externo e maiores problemas, o governo retrocede naquele sentido de valorização dos royalties e do excedente da renda petroleira e retorna ao modelo de joint ventures, de parcerias com as multinacionais do petróleo. E vai dando cada vez mais espaço a essas multinacionais do petróleo. Por quê? Porque essas empresas elas prezam mais pela rentabilidade dos seus ativos mais rápida e, portanto, renderiam um retorno mais rápido para o governo venezuelano, e o governo venezuelano poderia usar esse excedente mais rápido para abater a sua dívida externa crescente durante os anos 80. Uhum. Só que isso vira um ciclo vicioso, uma bola de neve em que as empresas estrangeiras cada vez mais dominam o mercado do petróleo e cada vez mais remetem também os seus lucros para fora. Uhum. Pressionam, portanto, as reservas internacionais da Venezuela, o seu balanço de pagamentos, e a Venezuela, para tentar enfrentar isso, em 83, faz uma grande desvalorização monetária, Uhum. para tentar recuperar mais divisas e juntar recursos para pagar a dívida externa. Só que a consequência dessa desvalorização monetária acaba sendo uma crise inflacionária na segunda metade dos anos 80. Uhum. Então, Venezuela vai, Thiago, para 89, que é um ano fatídico no país, ela vai para 89 e isso alternando. Em 83, volta ao governo o Rafael Caldeira, que tinha sido o presidente durante os anos 60, início dos 70. Uhum. Depois vinha Carlos Andrés Pérez, e aí volta para Rafael Caldeira o governo, até que em meados dos anos 80, volta o Carlos Andrés Pérez. Então tem, nessa alternância de AD e COPEI, eles vão trocando também de cargo durante esse período. Quando o Carlos Andrés Pérez volta no final dos anos 80, ele volta já costurando um acordo com o FMI. Só que ele volta relativamente nos braços do povo, Thiago. Uhum. Porque o Carlos Andrés Pérez dos anos 80, ele ainda trazia a memória daquele Carlos Andrés Pérez dos anos 70, em que todo mundo olhava para ele e dizia assim: olha, foi um governo mais ou menos, mas eu vivia melhor, Uhum. Uhum. objetivamente. Você veja que alguns paralelos com, inclusive, o processo brasileiro são Pois é, eu estava pensando nisso, incontornáveis, né? inclusive. Então, foi isso que aconteceu durante os anos 80. Só que o Carlos Andrés Pérez volta já com muitas amarras junto ao imperialismo, ao consenso de Washington, ao capital internacional. Ele nunca teve rupturas com esses atores, mas ele volta ainda mais compromissado. Uhum. Uma das primeiras medidas que ele adota é um acordo com a FMI, e aí vem uma cartilha do Fundo Monetário. Nessa cartilha do Fundo Monetário, quando o Carlos Andrés Pérez volta e assume no lugar do Luiz Herrera, que tinha sido o presidente anterior, o Carlos Andrés Pérez vem e nos acordos tem um amplo processo de privatizações da telefonia, dos portos, dos bancos e das companhias de transporte aéreo da Venezuela. Junto com isso, tem um aumento de 40% nos serviços públicos venezuelanos, de água, luz, a própria telefonia e o gás no país. E um aumento no valor, exatamente, no custo desses serviços públicos para a população. Partes do ajuste junto ao FMI. E um aumento expressivo da taxa de juros. Bom, uma população que projetava em Carlos Andrés Pérez uma retomada da sua bonança econômica se depara com uma crua realidade muito drástica de ter que arcar com 40% de aumento nos serviços públicos, privatizações amplas,
e também um amplo processo de privatizações que diminuiriam a possibilidade do Estado de gerar receita própria. Uhum. E só pra perguntar, isso tudo ainda no final da década de 80? No final da década de 80. Porque é curioso, você estava falando, sobre a semelhança com os processos, na América Latina, inclusive no nosso país, no Brasil, e uma das coisas bom, a primeira coisa que chama atenção é, a despeito da particularidade que tu foi descrevendo até agora da Venezuela, nota-se uma das características comum, que é a entrada no endividamento externo, sobretudo na década de 70, e as 2 principais elementos da crise dos anos 80, basicamente de toda a América Latina, que é a crise da dívida pública, né. Eu não sei se a Venezuela chegou a ser um dos países que chegou a ter risco de moratória ou não. Não como o Brasil, México e Ah, Argentina, tá. Mas teve mas um problema com a dívida pública também. também, muito E forte. hiperinflação. E aí o que você está comentando do ajuste do FMI parece quase um proto-consenso de Washington, né. Porque, Sim. quando os países na década de 90 na América Latina, o Brasil um deles, vai começar a seguir a agenda de Washington, do consenso de Washington, vai ser justamente essas medidas que a gente vulgarmente chama como a etapa neoliberal, basicamente, né. Então, Uhum, as medidas liberais nesse sentido, né. Então, chamam muito atenção essas características em comum, a despeito das inúmeras particularidades. A gente não tá uhum, falando de pouca particularidade, né. Mas mesmo assim a gente comunga de muitos elementos em comum, né, daí, de novo, de pensar as questões da América Latina, da dependência e do que nos une a despeito dessas particularidades, né. Mas uhum. mas pode seguir. Você Não, estava perfeito, Thiago. Foi exatamente isso, permitindo uma nota pessoal aqui, foi exatamente isso que me motivou a fazer a minha monografia de graduação sobre a Venezuela, porque eu observava essa experiência dos anos 70, identificava certas semelhanças com o início dos anos 2000, principalmente num período de alta dos preços do petróleo, uhum, né. Então o título da minha monografia é "O governo Hugo Chávez e a utilização da renda petroleira na Venezuela". uhum, Porque eu queria tentar entender se a Venezuela, com Chávez, caminhava minimamente para superar aquelas debilidades que ela não venceu nos anos 70, uhum, né. Se havia alguma mudança de condição de caráter mais estrutural do que o que aconteceu nos anos 70, uhum, né. uhum, E aí eu fui identificando que, até houve alguma iniciativa mais estrutural, por exemplo, um dos dados que eu levantei aqui foi que a Venezuela importava 92% dos alimentos que consumia no início do governo Chávez. uhum, Até o fim do meu estudo, eu interrompi em 2008, porque publiquei em 2009, até 2008 essa dependência tinha sido reduzida para 78%. uhum, Só 14 pontos a menos, isso é bastante coisa para o horizonte de tempo. Mas ainda mais de 3/4 do total de alimentos importados. Então você tem uma dificuldade grande de superar esses elementos num país que não é caracterizado por uma grande fertilidade das suas terras, uma soberania alimentar e tudo mais. uhum, Então, isso coloca um desafio diante de um governante, de um administrador do Estado também, que é, bom, eventualmente algumas parcerias, algumas concessões vão ter que ser feitas, porque eu não posso deixar explodir o preço dos alimentos, por exemplo. uhum.